No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz um exercício, como é que a gente calcula um exercício de alinhamento vertical do início até o final. Fica comigo que logo depois da vinheta vai valer a pena. Agora sim, tela cheia, sou o professor Rogério. Como eu falei para vocês, no vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício passo a passo de como resolver um alinhamento vertical, né? Calcular as estacas dos pontos notáveis, as cotas, os parâmetros da curva, a inclinação da rampa ascendente, descendente, né? O seu comprimento. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, aqueles que não são inscritos ainda, né? O canal PG Vias, um canal que eu criei com o intuito de trazer assuntos relacionados à infraestrutura rodoviária. Se você gostar, ao final desse vídeo, se você gostar do que você assistiu, do que se fez sentido para vocês, deixem o like de vocês, deixem os comentários, compartilhem com os amigos, que isso ajuda bastante na visualização, né, e no crescimento desse canal. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Bem, aqui vocês podem observar a representação de um alinhamento vertical, né? Onde estão faltando alguns dados, né? Algumas cotas, né? Não tem aqui cota do PIV, do PCV, do PTV, não tem a estaca final, não tem a estaca dos pontos notáveis, aqui o PCV e o PTV na curva vertical, na primeira curva vertical. Na segunda curva vertical não tem os parâmetros da curva, né? O K, o Y e o E. Aqui também não tem o K e o E. Não tem essa inclinação dessa rampa, né? O único dado que a gente não vai calcular neste exercício, nesse passo a passo, é o L, né? Porque ele foi fornecido em todas as rampas, tá? Então, lembrando que o L é a parte que realmente é construída dentro de um alinhamento vertical, né? Então, o L significa, esse L de 81,890 metros é do PTV até a estaca final. Esse de 70 seria do PTV até o PCV. Esse L de 50 é do início até o nosso PCV. Então já vamos começar por ele. A minha dica e sugestão é que vocês comecem pelo cálculo das estacas que são possíveis de serem calculadas. Então vamos calcular aqui para a primeira curva. Primeira curva. Então, o que a gente pode calcular na primeira curva? Vamos calcular as estacas dos pontos notáveis, né? Uma aqui, que é o PCV, e essa daqui, que seria o PTV. Tá? Então, para calcular o PCV, eu sei que, como já foi fornecido esse L de 50, né? E eu tenho a estaca do início, basta eu somar e eu consigo chegar na estaca do PCV. Então, PCV vai ser em metros, vai ter uma distância acumulada de 50, né? Então, vou colocar aqui estaca PCV igual a 50. Logo, se eu transformar isso em estaca, eu tenho estaca 2 mais 10. Né? Uma estaca vale 20, duas estacas 40, eu tenho 50 metros, eu tenho 2 mais 10. Então, tenho aqui o primeiro resultado já. Primeiro valor descoberto. Vou fazer a mesma coisa para o PTV. Então, estaca do PTV. Estaca do PTV, pela fórmula,
é PCV mais o Y, ok? Então, o que eu tenho aqui? O meu PCV eu já sei, eu sempre trabalho em metros, né? Então, eu prefiro trabalhar em metros. Então, eu já vou colocar aqui que o PCV está nas 50 metros, mais o Y que foi fornecido aqui, 220. Isso vai dar um total de 270 metros. Tá? Se a gente transformar já esses 270 metros, eu vou chegar num resultado em estaca de 13 estacas mais 10. Se alguém ainda tem dúvidas em como transforma de estaca para metros e de metros para estaca, tem um vídeo que vocês podem acessar explicando como é que eu faço essa transformação de metros para estaca e de estaca para metros. Então temos aqui mais uma resposta, tá? O que mais que a gente pode calcular? Podemos calcular os parâmetros da curva, o K e o E, que estão faltando nessa curva aqui. Então, o K, vou colocar aqui para cima, ó. O K, ele vai ser o Y dividido pela diferença entre a rampa posterior e a rampa anterior, né? Então, se a gente chamar de I1, I2 e I3 para as inclinações das rampas, eu vou fazer I2 menos I1, eu tenho a diferença entre as rampas. Então, o Y eu sei que é 220. Opa, 220. E eu tenho I2 é 1,5, porém ele está na descendente, eu vou colocar aqui menos 1,5 menos 3,5. Ele está na ascendente, rampa ascendente positiva. Eu estou colocando aqui certinho os sinais, porém, vocês sabem que o K sempre a gente vai fornecer em módulo, tá? Por quê? Porque ele representa quantos metros eu ando dentro da curva vertical para ter uma variação de rampa de 1%, tá? Então eu sempre vou ter um valor positivo. Essa conta aqui, vou fazer essa conta, 220 dividido por 1,5 negativo menos 3,5 vai dar menos 5. Vou dividir 220 por menos 5, vai dar menos 44. Como eu falei para vocês, a gente vai colocar tudo o valor em módulo, tá? Então, eu tenho aqui 44 metros. Geralmente eu coloco esse valor com 3 casas decimais, tá? Como aqui deu exatamente 44, então 44,000 metros. Isso significa que a cada 44 metros dentro da curva a partir do PCV, eu tenho 1% de variação na minha rampa. E eu posso calcular também o E. Qual que é a fórmula do E? 1 sobre 800 vezes o Y, que é 220, vezes a diferença, o I2 menos I1, né? Que a gente já sabe que é menos 5. Tá? Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 1 dividido por 800 vezes 220 vezes menos 5. Isso tudo vai dar menos 1,375. Menos
1,375. O valor está em metros, tá? Aqui em cima também está em metros. Então, já temos os valores aqui, tanto do K quanto do E, né? Dos parâmetros dessa curva. Vamos para a segunda curva. Né? Segunda curva, o que a gente tem aqui? Eu tenho, primeiro eu quero descobrir o Y, tá? Mas como é que eu calculo o Y? Bom, se eu fizer PTV menos PCV, eu descubro qual que é o comprimento dessa curva vertical, né? Lembrando que é o comprimento da projeção da curva no eixo horizontal, tá? Então, vou puxar aqui um pouquinho para cima, depois a gente puxa essa figura mais para baixo para ver. Eu vou até copiar ela aqui, ó. Vamos copiar ela aqui e vamos colar ela aqui. Pronto. Aí não tem dificuldade. Tá? Então, vou deixar ela aqui para cima. Beleza. Então, vou calcular o y dessa segunda curva. Então, vamos lá. Segunda curva. Então, vou calcular primeiro o y, porque eu tenho a estaca do P e V. Vamos calcular a estaca. Vamos calcular o y primeiro, então. Y vai ser igual PTV menos PCV. PTV menos PCV. Então, o que eu faço aqui? Eu posso, como aqui está fácil, 21 menos 17 são 4 estacas. 4 estacas vão dar, vezes 20, vai dar 80 metros, tá? Então, eu tenho aqui 21, eu posso trabalhar tanto em estaca, aqui está fácil de trabalhar em estacas, mas se vocês quisessem, vocês poderiam transformar isso aqui em metros, ó, 210 não, 21 vezes 20 vai dar 420. Vamos usar o mesmo padrão, né? Ó, transformei a estaca 21 em metros, deu 420, e 17 estacas vezes 20 dá 340. Tá? Então eu tenho aqui 340 metros. Realizando essa conta, 420 menos 340 é exatamente os 80 metros, não poderia ser diferente. Tá? Então eu tenho o meu y de 80 metros. Posso calcular o K e o E? Dessa vez eu não consigo, porque eu não tenho essa inclinação aqui, ó. Tá? Então eu vou ter que ainda descobrir qual que é essa inclinação antes de calcular o K e o E. Mas eu posso calcular esse cara aqui, que é a estaca do P e V. Tá? Então, estaca do P e V vai ser PCV mais Y sobre 2. Trocando aqui, o meu PCV, eu já sei que está na 340, né, ou 17 estacas. Aqui está fácil, realmente está bem fácil de fazer o valor em estaca mesmo, mas vamos seguir o padrão em metros. Mais o y é 80 dividido por 2 dá 40, né? Logo, esse valor aqui vai ser 380. Se eu transformar isso aqui em estaca, o meu PIV, se eu dividir isso aqui por 20, eu vou chegar na estaca do PIV
igual a 19 mais 0,000. Ok? Chegamos em mais um. O que mais que dá para a gente calcular aqui? Eu consigo calcular as cotas agora. Na verdade, não, ainda dá para calcular a estaca final, tá? Como eu tenho o meu L aqui, eu consigo calcular essa estaca final, porque agora eu tenho a estaca do PTV, né? Mais o L vai me dar a estaca final. Então vamos colocar final. Vou colocar um Ezinho aqui de estaca, né? Estaca final. Vai ser PTV mais o L, vamos chamar de L3, né? L1, L2 e L3, tá? Então eu tenho o PTV é 420, vocês já sabiam disso, mais 81,890, tá? Essa conta aqui, deixa eu subir um pouquinho a tela. Essa conta aqui vai dar 420 mais 81,890 em metros dá 501. ,890 metros. E aí a gente transforma em estaca e eu tenho a estaca final igual a 25 mais 1,890. E temos aí mais um resultado. Maravilha. Agora eu só consigo continuar a calcular os outros itens. Poderia até calcular ponto alto, ponto baixo, estaca do ponto alto, estaca do ponto baixo, mas eu vou deixar por último. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, deve dar aí uns 25 minutos a 30 minutos, tá? Mas para quem tem dúvida na resolução, acho que é interessante. Então a gente tem, vou subir mais um pouquinho aqui, vou começar a calcular as cotas, ó, desse cara aqui, tá? Vou começar a calcular as cotas desse cara aqui. Então vamos lá. Melhor passar ele aqui para baixo também, né? Mas eu já consigo colar aqui. Vamos colar ele aqui. Só para a gente não se perder nas contas, tá? Então vamos lá. Eu quero calcular primeiro a cota do PIV. Por quê? Eu tenho estaca e cota de referência ou de partida. Eu tenho uma inclinação e eu tenho uma distância. Qual que é a distância? É exatamente 8 estacas, né? 8 estacas vezes 20 vai dar 160. Então vamos lá. Cota do PIV. Vou chamar de PIV1, né? Para diferenciar. Então eu tenho a inclinação vezes a distância, né? 3,5 positivo porque é ascendente, dividido por 100, vezes a distância. Qual que é a distância? É essa distância aqui, da estaca 0 até a estaca 8, né? Então, são 8 estacas, 8 vezes 20 dará 160 metros. Mais, aí eu faço isso aqui primeiro, né? Essa conta aqui primeiro.
mais a cota de partida. Qual que é a cota de partida? Se eu partir aqui do início, a cota de partida é 210. Isso aqui vai gerar uma cota de 3,5 dividido por 100 dá 0,035 vezes 160, deu 5,6 mais 210, deu 215,6. Tá? Essa é a cota do PIV. Se eu cheguei na cota do PIV, eu consigo calcular a cota do PCV e do PIV2 e do PTV também. Aliás, eu consigo calcular tudo, do PCV, do PIV. Vamos calcular da primeira curva, então. Vamos calcular a cota do PCV agora. Então, cota PCV1 vai ser igual a... Vai ser essa mesma conta aqui, né? 3,5 dividido por 100. Só que a distância é diferente. Se o meu PCV é 2 mais 10, né, que são 50 metros, eu vou multiplicar pelos 50 metros. E a cota de partida continua sendo os 210. Isso aqui vai ser igual a 3,5, 100 divide 50 vezes, deu 1,75, 210 mais, deu 211,750. 211,750. Tá coerente? Sim, está coerente, porque o PCV está numa cota menor do que o PIV. E né, ele está subindo aqui, uma cota menor do que essa aqui em cima. Vamos calcular a cota do PTV agora. Agora, o que muda aqui? Eu mudei de rampa, né? O PTV ele está nessa rampa de 1,5 negativo. Então, eu vou ter que mudar a minha cota e estaca de referência. Eu não posso usar mais essa estaca e cota aqui, porque está em rampa diferente. Então, vou usar agora como referência a estaca e cota do PIV, que a gente já calculou, que é 215,600. Então, eu venho aqui, cota PTV 1 vai ser igual agora a menos 1,5. Isso é importante, tá? Porque está na descendente, dividido por 100, vezes quanto? Bom, eu sei que do PIV até o PTV é y sobre 2. Se o meu y é de 220, o y sobre 2 só pode ser 110. Mais a cota de partida, que agora no caso é 215,600. Igual, vai ser 1,5 negativo, 100 divide, vezes 100. Vezes 100 não, vezes 110. Vai dar 1,65 negativo, mais 215,6 vai dar 213,950. 213,950. Ok? Então, calculamos
as cotas dessa primeira curva. Eu ainda continuo precisando calcular do PCV e do PIV aqui. Então vamos lá calcular, estou na mesma rampa ainda, então eu posso usar o mesmo parâmetro aqui. Então vamos calcular o PCV2. Cota PCV2 vai ser igual a menos 1,5 dividido por 100 vezes. Agora eu preciso olhar qual que é a minha distância, né? Então, eu estou aqui no PIV, até chegar ao PCV, estou na estaca 8 para a estaca 17. São 9 estacas, né? 17 menos 8 são 9 estacas. Isso em metros vai dar 180 metros, né? Eu multiplico por 20 e vou ter uma distância de 180 metros. Então, vou colocar aqui 180 e vou somar com a cota de partida, que é os 215,600. Isso aqui vai dar um resultado de 1,5 negativo dividido por 100 vezes 180, deu menos 2,70 mais 215,600, vai dar 212,900. 212,900. Ok? Tenho ainda o PIV2, que ainda está na mesma rampa, então posso usar o mesmo critério. Cota do PIV2 vai ser igual menos 1,5% dividido por 100 vezes quanto? Então vai ser agora da estaca 19, né? A gente já tinha calculado aqui em cima, ó. PIV 2, né, da segunda curva está na estaca 19. Então 19 19 menos 8 são 11 estacas, né? 11, 20 vezes vai dar 220. Então eu tenho aqui 220 metros, tá? Ele vai sair de um PIV e ir até o outro PIV. Então aqui continua sendo 215,600. Isso aqui vai ser igual 1,5 negativo, 100 divide 220 vezes dá menos 3,3. 215 mais 215,600. Deu 202,300. 212. 212,300. E temos também a cota do PIV2. Agora vamos olhar mais um pouquinho. Eu cheguei nesse ponto aqui, né? Agora eu estou em outra rampa, eu preciso calcular essa cota, essa estaca eu já calculei, então eu preciso só calcular essa cota aqui. Só que eu não tenho a inclinação, então vamos calcular justamente a inclinação, né? Então eu sei que essa cota é 219,126 e que essa, deixa eu já colocar lá embaixo, inclinação 3. Vou colocar aqui. E 3. Pela fórmula, é cota posterior menos cota anterior. Vou ter que olhar lá de novo.
na figura. 219,126. Então eu tenho aqui 219,126 menos a cota do PIV2, que é 212,300 dividido pelas estacas que já devem estar em metros, tá? Então eu tenho a estaca do final, né, da estaca final aqui, ó, eu já tinha o valor 501.890, eu já tinha calculado, né? Então 501.890 menos a estaca do PIV2, que é a 19, né? 19, 20 vezes das 380. E aí a gente chega, vamos fazer essa conta aqui, 219,126 menos 212,3 deu 6,826 dividido por 501,890 menos 380, que deu 121. Vamos ver quanto deu essa divisão. Deu 0,056. Ah, esqueci de colocar aqui na fórmula, né? Eu tenho que pegar todo esse resultado e multiplicar por 100 para ter em porcentagem. Então, quando eu multiplico por 100, vai dar 5.600. É a inclinação. Bom, se eu já tenho a inclinação, eu tenho a cota do PIV2 e tenho a distância, eu consigo calcular a cota do PTV2. Vamos lá. Cota PTV2 vai ser inclinação vezes distância, né? 5.600 positivo, porque ele está subindo, dividido por 100 vezes a distância. Qual que é a distância? Vamos lá olhar de novo. O y é de 80 que a gente descobriu aqui, né? Deu o y2, 80. Então, se eu estou aqui do PIV para o PTV, é a metade, seria 40. Então, a minha distância aqui que eu vou usar é exatamente de 40. Mais a cota de partida, que é a cota do PIV2, 212.300. Tudo isso vai ser igual 5,6 dividido por 100 vezes 40, deu 2,24 mais 212.300, deu 214.540. 214.540. Essa é a cota do PTV2, ok? Então a gente calculou, olhando aqui, ó, todos os... Ah, faltou o K e o E. Eu ia falar que eu já tinha calculado tudo. Mas faltou o K e o E, que agora eu consigo calcular
o K, vou chamar de K2, vai ser 80, que é o Y, né, da segunda curva, dividido por 5,6 menos 1,5, né? Tudo isso que a gente tirou lá do desenho. Então, 80, 5,6 menos 1,5 vai dar 7,1. Então, 80 dividido por 7,1 vai dar 11,268, arredondando. 11,268. O que? Metros. E o E? Vou colocar aqui do ladinho, ó. O E vai ser 1.800 vezes 80 vezes, tinha falado 7,1, né? Que é essa conta aqui, 5,6 menos 1,5, né? Vai dar 7,1 essa conta. Resolvendo essa conta aqui, 1 sobre 800 vezes 80 vezes 7,1. Isso dá exatamente 0,71. A flecha máxima vai ficar com 0,71 metros. Ok? E aí a gente calculou praticamente tudo desse alinhamento, desde o início até o final. O que está faltando aqui? As cotas, o ponto alto e ponto baixo, e cota na curva, cota na rampa, né? Vamos calcular então aqui o ponto. Vou calcular o ponto alto para vocês verem aqui. Vamos lá da primeira curva. Eu já tenho o K aqui, ó. Eu sei que o K é de 44 e o meu I1 é de 3,5. Então, eu tenho aqui ponto baixo vai ser igual ao K vezes o I1, né? O I anterior. Isso aqui vai ser igual a 44 vezes 3,5. Então tem um valor, que é 44 vezes 3,5, que deu 154. 154. O que? Metros, tá? Deu inteiro aqui, um número inteiro, porque o meu K deu inteiro, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a partir do PCV, depois de 154 metros, eu tenho meu ponto, meu ponto alto, não é nem um ponto baixo aqui, coloquei o ponto alto, aqui é ponto baixo, ponto alto, não ponto baixo. Vou apagar aqui, ponto alto, tá? Então, como é que eu calculo a estaca desse ponto alto? Eu vou somar o meu PCV, a estaca do meu PCV, mais 154. Tá? Então, quando eu somo isso aqui, qual que é a estaca do PCV? 2 mais 10, né? 2 mais 10, que é o 50, conhecido também como 50. Então, eu tenho aqui 50 mais 154. Isso aqui vai dar igual a 204,
que por sua vez é igual a estaca 10 mais 4. Ok? Então, essa é a estaca do meu ponto alto. Como é que eu faço para calcular a cota desse ponto alto? Bom, eu jogo esse mesmo valor aqui de 154, que é do PC até o ponto baixo, na fórmula da curva. Lembra qual que é a fórmula da curva? Então, vou colocar aqui, ó, cota ponto alto vai ser igual I2 menos I1, então é menos 1,5 menos 3,5. São as duas rampas, né? A rampa posterior e a anterior, dividido por 200 vezes y. O y é 220. 220. Só confirmando aqui, né? Ó, y de 220, 1,5 negativo, 3,5 positivo. Vezes d ao quadrado. O que é o d? É a distância do PCV até o ponto que você quer calcular a cota. Então, é do PCV até o ponto baixo é exatamente esse 154. 154 ao quadrado. Tá? Essa é a primeira, vamos dizer, a primeira parcela aqui. Mais o I1 é 3,5, vezes o D, vezes 154, dividido por 100. Temos a segunda parcela. E tudo isso somado à cota do PCV. Qual que é a cota do PCV? Cota do PCV, está aqui embaixo. Vamos lá para as cotas. Cota do PCV, 211,750. Vamos voltar lá. 211,750. Se vocês resolverem essa conta aqui, vocês vão chegar no valor fazer a conta aqui. Aqui vai dar menos 5. O y é de 220. A distância é de 154. O I1 é 3,5 positivo. E a cota 211,750. Se vocês resolverem essa conta, vocês vão chegar no valor de 214,445. 214,445. Se eu não errei na conta, acredito que eu não tenha errado, mas vamos verificar com o gabarito. Ai, ai. Onde está este gabarito? Está aqui. 214,445. Perfeito.
E com isso a gente calculou o ponto alto, né? A gente pode usar o mesmo procedimento para calcular o ponto baixo, né? Você vai usar aqui K vezes I1, né? Então vai ser o K2 vezes o I2, né? Não tem diferença. Você vai montar essa mesma, vai descobrir qual que é a estaca do ponto baixo e calcular a cota do ponto alto, do ponto baixo também, tá? E para qualquer outra curva, qualquer cota, né, na curva, você vai proceder dessa forma. Você vai pegar o D, a distância vai ser sempre o valor do PCV, que vai do PCV até a estaca que você quer calcular. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham, que esse passo a passo tenha colaborado para um maior entendimento de vocês e a gente se vê na próxima videoaula. Até lá!